tua Bíblia comigo, vamos à mensagem da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. E vamos à santa palavra de Deus. Deus hoje vai falar. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Título da nossa mensagem hoje: a nossa arma de guerra. Quero que todos os obreiros estejam presentes durante a ministração, em todos, sem exceção. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disto. Repita comigo essa pequena frase: depois disto. Depois disto. Vocês vão ter que guardar bem, porque no meio da pregação vocês vão entender. Depois do quê? Então por isso que eu estou reforçando. Depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá. Em algumas traduções vocês vão encontrar Josafá, Jeosafá ou Josafá, para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém. Até aqui. Com o tempo vocês vão entender que hoje a mensagem está diferente. Eu vou ter que fazer uma introdução. Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui diante da sua congregação, pronto para ministrar a tua palavra. Senhor, não de mim, nada de mim, mas as pessoas que estão aqui precisam ouvi-lo, precisam ouvir uma palavra de paz, de alegria, conforto. Senhor, fale com elas, seja na vida de cada um. Eu nada sou, Senhor, nada sou. Eu dependo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Eu dependo de ti e somente de ti. Eu te louvo, te engrandeço, te glorifico e agradeço pela oportunidade. E todos dizem? Antes de eu começar a pregar, eu preciso situar vocês na Bíblia, para vocês entenderem. Senão vocês não vão entender o que está acontecendo no texto que eu li. Esse é um texto que conta a história de um milagre maravilhoso. Maravilhoso. Conta a história de um rei chamado Josafá, filho de Asa. Um homem que cometeu erros gravíssimos, mas que teve grandes acertos. E esse homem, Josafá, descobriu uma poderosa arma de guerra. E é dessa arma que eu vou falar hoje com vocês. Vocês que lutam bravamente, dia e noite, incansavelmente, e cada um vive a sua luta, cada um vive o seu tempo de luta. Vocês hoje vão aprender que arma é essa poderosa que Josafá usou. Esse relato bíblico, vamos lá, eu vou explicar direitinho para vocês entenderem, porque muitas pessoas falam assim: mas o que era Judá? O que era Israel? Judá, reino do norte, reino do sul. E isso fica meio confuso na cabeça das pessoas. Então eu tenho que explicar para vocês entenderem direitinho quem era Josafá, o que o rei Josafá defendia. Ele era o rei de qual lugar, ele foi rei durante quantos anos, para vocês entenderem a história que eu vou contar. Senão não adianta nada eu contar a história do relato bíblico, contar a história do milagre, se vocês não souberem quem foi Josafá.
É a história de um livramento grandioso vindo da parte de Deus para um rei e para um povo que buscou a sua presença num momento difícil. É um texto bastante conhecido, muito estudado, muito pregado. Esse relato bíblico conta a história de um homem de Deus chamado Josafá, rei de Judá e Benjamim, conhecido como Reino do Sul, que foi dividido após o reinado de Salomão por causa da idolatria e do pecado. Então olha só, depois de Salomão houve uma divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul foi dividido, Israel foi dividido, o povo de Deus ficou dividido. De um lado ficaram 10 tribos, do outro lado ficou Judá e Benjamim. Tanto que Davi, quando foi rei, ele primeiro foi consagrado em Hebrom, rei de Judá, e ficou lá 7 anos sendo rei de Judá. Depois ele se tornou rei de Israel. Então isso tem que estar bem fresco na cabeça de vocês. No reino do norte, Israel ficou as tribos de Simeão, Dan, Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, Aser ou Azer, Naftali, Gade e Ruben, e 2 tribos como reino do sul, Judá e Benjamim. Então Josafá, ele era rei de Judá, ele não era rei de Israel. Um fato interessante sobre Josafá é que assim como Asa, seu pai, foi fiel ao Senhor, Josafá também foi fiel ao Senhor. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Em 2 Crônicas 17 está escrito assim: e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Um fato digno de nota, porque nem sempre os filhos andam nos caminhos do Senhor como seus pais. E com os reis de Judá era algo difícil de acontecer. Então já começa daí. A primeira grande explicação é essa. Na história dos reis de Israel, de Judá, dificilmente um filho acompanhava e dava sequência ao que o pai tinha feito. Por exemplo, rei fulano andou nos caminhos do Senhor, aí vem o filho sucedendo, mas o filho desviou-se dos caminhos que era de Deus e apregoou a idolatria, desviando-se assim dos caminhos de Deus. Isso já era um diferencial na vida de Josafá, porque assim como Asa, o seu pai, que andou nos caminhos de Deus, a não ser no final da vida, se você lê a Bíblia, e por isso que eu digo, é importante ler a Bíblia, você vai entender lá no finalzinho, diz assim: Asa ficou enfermo dos pés, não sei que doença teve, e a palavra de Deus diz, então ele deu mais crédito aos médicos do que a Deus. Asa cometeu um erro no final da vida, ele sofreu com uma doença, não foi isso, pastor Pedro? Durante 5 ou 6 anos, ficou enfermo dos pés, e estando ele enfermo dos pés, diz a palavra de Deus, deu mais crédito aos médicos do que a Deus. Aí vem Josafá e começa a reinar, e Josafá dá sequência a um grande reinado. Josafá buscou ao Senhor de todo o coração, fez uma limpeza em Judá, abolindo a idolatria do meio do povo, levantando levitas e príncipes para ensinar a nação. Ele apregoou de que os levitas e príncipes, em 2 Crônicas 17 está escrito assim: e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Então olha o que Josafá começa a fazer no meio do povo. Eu não comecei a pregar ainda, estou fazendo uma introdução para vocês entenderem quem foi Josafá. Então percebam o seguinte: quando a palavra de Deus é pregada, vemos que o avivamento é certo, vidas são transformadas, verdadeiros adoradores se levantam para glorificar e exaltar o nome do Senhor, e nação cresce e prospera. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras,
que estavam ao redor de Judá, e eles não guerreavam contra Judá. Eles tinham medo de Josafá. Mais do que isso, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Ou seja, Deus honrou a Josafá. Havia um temor nas nações ao redor de Judá. Vemos até os filisteus trazendo tributo para Josafá. Ou seja, até aqui está tudo bem. Até aqui vocês conhecem então quem foi o rei Josafá. Foi um homem temente a Deus, um homem que pediu o seguinte, em outras palavras, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Ele pediu aos obreiros que estavam com ele, dizendo assim: olha, vão em todas as cidades de Judá e preguem a palavra de Deus, ensine o povo a palavra de Deus. E isso fez com que o reinado de Josafá crescesse muito. Todo mundo tinha medo de Josafá. Eles travavam batalhas, mas com Josafá ninguém mexia. Por quê? Porque sabia que ele era um homem de extrema comunhão com Deus. Sabia que ele era um homem que, se alguém se metesse com ele, ia se dar muito mal. Sabia que ele era um homem diferenciado. Ele glorificava a Deus, ele acabou com a idolatria em Judá, ele limpou a cidade, ele acabou com os feiticeiros, ele colocou a casa em ordem. E Judá cresceu, muito pelo contrário. Quando glorificamos a Deus, quando tememos a Deus, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, veja que a prosperidade acontece. Os filisteus, os árabes, todos traziam presentes para ele. Ele tinha um exército. Josafá construiu um exército de 1.300.000 soldados. Então o cara não era fraco. Josafá era o cara. Ele constrói um exército de 1.300.000 soldados. Esse era o rei Josafá. Só que agora eu vou entrar no texto que eu vou pregar. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá, que é o 2 Crônicas capítulo 20 que eu li para vocês, que é o texto da noite. Se fizermos uma conta, e eu pesquisei na Bíblia, ele tinha mais de 1 milhão de soldados. E aí vem a pergunta: se Josafá era o cara, se Josafá até aqui tinha conquistado tudo, por que que ele teve tanto medo quando essas três nações se levantaram contra ele? Exército ele tinha, capacidade ele tinha, comunhão com Deus ele tinha. Por que que ele teve medo? Porque a palavra de Deus diz que ele temeu, ele teve medo. E sucedeu que depois disto, depois do quê? É isso que eu quero chegar. Para chegarmos a essa resposta, a gente precisa estudar, e eu estudei para falar para vocês o capítulo 18 e 19, 2 Crônicas. E estudando a palavra de Deus, a gente viu que Josafá tomou duas atitudes erradas. Então prestem atenção. Nada acontece de ruim na vida de uma pessoa por acontecer. De duas uma: ou você está passando uma situação ruim porque Deus quer te provar,
e não virá sobre você tentação maior do que aquela que você possa suportar. Ele está te provando para Ele aprovar, ou porque lá atrás você fez alguma burrada. Meu irmão, a Bíblia é sábia e vocês vão entender a história. Josafá estava indo bem, Josafá tinha sucedido o pai, Josafá estava prosperando, Josafá estava crescendo, Josafá se torna um homem poderoso, Josafá se torna um homem rico, Josafá se torna um homem maravilhoso, Josafá constrói um exército incrível. Mas quando vieram essas nações contra ele, ele morreu de medo, juntou a congregação, orou a Deus e Deus responde: eu vou chegar lá, porque é quando acontece o milagre. Mas por que aconteceu isso? Se ele tinha tanta intimidade com Deus, se ele estava obedecendo a Deus, opa, peraí, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você plantar, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se algo de errado está acontecendo na tua vida hoje, analise o que você fez há 2, 3, 4, 5 anos atrás, para ver se o que está acontecendo hoje não é consequência daquilo que você fez há algum tempo atrás. Porque não adianta. Não é porque, por exemplo, uma pessoa mata alguém, aí essa pessoa entra na igreja, fala: olha pastor, eu matei uma pessoa, mas eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero me converter. Ele vai se converter, Jesus vai aceitá-lo, se ele se arrepender de coração. No entanto, ele vai ficar 20 anos na cadeia, pagando pelo crime que ele cometeu. Fica uma dívida. No reino do Espírito é a mesma coisa, e isso tem um reflexo direto nas nossas vidas. Quando a gente faz uma escolha errada, quando a gente faz algo errado, quando a gente toma uma atitude errada, meu irmão, escreva: você vai responder por isso. Não sou eu, não é o pastor Pedro, não é o Odilei, não é a missionária Raquel, eu vou responder por isso. Isso é individual. Cada um vai prestar conta daquilo que fez, cada um vai colher aquilo que plantou. Às vezes dentro da mesma casa, a mulher planta uma coisa, mas o marido planta outra. Ela vai colher o que plantou, e ele vai colher o que plantou. Suas atitudes têm consequências, e muitas vezes consequências seríssimas. Mas o que Josafá fez? Que burrada foi essa que Josafá fez? Porque ele fica no estreito. Estava indo tudo bem na vida de Josafá. Quando começa o capítulo 20 de 2 Crônicas, a coisa aperta, ele fica com medo. O exército deles era gigantesco. Josafá chegou para os soldados dele e falou: vamos ser tudo destruído, precisamos de Deus. Aí ele vai para o meio da congregação, se diz arrependido, pede uma resposta de Deus, até que o Espírito de Deus desce sobre a congregação, toma um profeta no meio do lugar e fala com ele, e Deus dá o livramento. Mas peraí, não é porque você está na igreja, não é porque você vem no culto, não é porque você aceitou Jesus que os teus problemas acabaram. Se você fez alguma burrada lá atrás, se prepare que ela vai ter consequência lá na frente. É por isso que hoje você vai aprender qual é a arma de guerra que você vai usar para combater esses repiques, eu vou chamar assim, esses repiques que virão sobre você por causa das tuas escolhas, porque é você quem escolhe. Bem, Josafá, em 2 Crônicas capítulo 18, não precisa abrir, diz assim: tinha pois Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se, quer dizer, e se juntou com Acabe. Primeira burrada da vida dele. Estava bem, assumiu o reinado do pai, estava indo bem, até que ele se aparentou com Acabe.
Conhecemos bem a história de Acabe, um rei idólatra, que juntamente com sua esposa Jezabel exterminava os profetas de Deus, mergulhou Israel num tempo de idolatria terrível. Conhecemos também Acabe através do encontro de Elias e os 400 profetas de Baal. Ou seja, não era uma pessoa na qual o rei Josafá, um homem de Deus, deveria se aparentar. Muito pelo contrário, ele fez com que Josafá caísse num laço. E vemos no decorrer da história que o filho de Josafá, Jeoarão, se casou com a filha de Jezabel. E por causa disso, quase todos os descendentes da casa de Davi foram mortos. Segundo, participou de uma guerra que não era dele. Porque Acabe, a palavra de Deus diz assim: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: traz tu comigo a Ramote de Gileade. E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Meu irmão, você presta atenção que isso é sério. Eu conversava com uma pessoa ontem e falava sobre isso. Meu irmão, primeiro, cuidado com quem você se junta. Cuidado com quem você está se juntando. Porque se você se juntar com alguém que não tem o coração ligado com Deus como você vai pagar um preço por isso. Josafá estava bem, ele não tinha que se meter com Acabe. Acabe era o demônio em pessoa. Acabe era marido de Jezabel. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Acabe era um demônio. Mas Josafá, não sei por que cargas d'água, ele vai lá e se junta com Acabe, marido de Jezabel. O filho dele se casa com a filha de Jezabel. Ele estava bem. E outra, mais do que se juntar, ele compra a briga. Mais do que se juntar, ele compra a briga de Acabe. Acabe estava em guerra. Acabe um dia chega para ele e fala: Josafá, vamos comigo lá guerrear? E vamos lá. E faz assim: você vai colocar as vestes de rei e eu vou como soldado. O tonto do Josafá caiu na dele. Chegaram lá, ao invés de perseguirem Acabe, perseguiam Josafá, pensando que Josafá era Acabe. Mas Acabe acaba se dando mal, porque quando Deus lança uma palavra, ela não volta. Gente, isso é muito sério que eu estou falando. Alguém do exército inimigo lança uma flecha a esmo, lança a flecha vem lançada de qualquer jeito, e ela entra, e Acabe disfarçado de soldado. A flecha vem e entra no vão da armadura e mata Acabe. Quer dizer, nem se disfarçando, ele se livrou da morte. Mas a coisa aperta para Josafá. Por quê? O que ele tinha que se meter é aquela história que você precisa aprender. O que você tem que comprar a briga dos outros? Às vezes a pessoa está bem, a pessoa está prosperando, a pessoa está indo bem, a pessoa está na igreja, a pessoa está firme, o ministério está prosperando. Aí alguma coisa deu errado com o demônio, ele vai e se junta com o demônio. Meu irmão, não se reúna com gente que não professe da tua fé, não é isso, deixa eu explicar para você entender. Não se reúna, não junte a sua vida com gente do mal. As trevas não se misturam com a luz, não adianta, é a mesma coisa. Hoje eu sou pastor, eu respeito se um pai de santo entrar aqui na igreja, eu sou obrigado a respeitá-lo, e recebo muito bem, e ele vai sentar no primeiro banco. Como é que eu
pastor de uma igreja, vou me misturar com o pai de santo. Não dá. Mas por que eu, homem de Deus, vou comprar a briga de alguém que não é de Deus e eu não tenho nada a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem gente que compra a briga dos outros e só se dá mal na vida. Meu irmão e minha irmã, presta atenção, não compre a briga de ninguém. Cada um dá conta daquilo que plantou. Cada um dá conta daquilo que plantou. Se está colhendo o vento é porque merece. Quem é o senhor para falar? Ninguém. Eu também colho tudo que eu planto. Mas olhando para essa história, Josafá estava bem. Ele cometeu 2 erros: se juntou com quem não era seu. Mais do que isso, ele compra a guerra que não era dele. Ele não tinha nada que se enfiar no meio da guerra de Acabe. Acabe era mal visto aos olhos de Deus. Tem gente que blasfema de Deus, tem gente que xinga crente, tem gente que fala mal de crente, e o sem vergonha do crente não sai da casa do cara. O que você quer? Você acha que Deus não está vendo? Ô pastor, então você está dizendo que eu só tenho que ter amigo crente? De jeito nenhum, não estou dizendo isso. Eu trabalho no rádio secular. Eu trabalho, onde eu trabalho tem espírita, tem católico, tem judeu, tem ateu, tem... sei lá, gente, tudo quanto é. Eu trabalho num prédio onde tem 20 rádios. Conheço a maioria. Tudo bem? Como é que tá? Legal, e aí? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo? Beleza? Boa tarde, gente, deixa eu trabalhar, estou chegando. Acabou. Eu não quero, Deus me cobra. Não dá mais para eu me misturar. Não dá. Não dá, porque vai contra aquilo que eu prego. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Exatamente aí mora a inocência, chega a ser inocente. Porque, meu irmão, é o seguinte: eu estou na igreja, estou adorando a Deus, estou glorificando a Deus, estou exaltando o nome de Deus. Eu creio que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus é Filho de Deus. Eu creio que Ele veio para salvar o mundo. Eu creio que Ele veio livrar. Aí eu vou o quê? Vou compactuar com alguém que fala assim: Jesus é um nada. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Exatamente o que Josafá fez com Acabe. Vocês se lembram da história dos profetas de Baal? Quando Acabe reuniu os profetas dele, os profetas de Baal, que é uma entidade demoníaca do quinto dos infernos, que atrapalha a vida de muita gente até hoje. E quando Elias falou: tudo bem, agora é minha vez, Elias sozinho contra 400. E Elias fez cair fogo do céu, quer dizer, Deus. Por quê? Elias não se misturava com gente que não era da turma dele. Ei, meu irmão, você tem que dizer para esse tipo de gente o seguinte: eu não me misturo com gente da tua laia. Eu não me misturo com gente da tua laia. Eu não me misturo com gente que não é temente a Deus. Eu não me misturo com gente que não está nem aí com Deus. Eu não suporto gente que fala mal de pastor, de crente. Eu já não suporto mais, porque eu sei que se eu me misturar, a mão de Deus vai pesar sobre mim. É eu que dou conta, é eu que diante do altar, e eu tenho temor quando eu vou subir essa escada aqui e vou pregar a palavra de Deus para não cair fulminado por ele. Como já teve histórias assim. Entenda, não é que você não tem que ter relação mais com ninguém, mas as pessoas têm que respeitar a tua fé. A minha família, a grande maioria, é católica, e eu frequento a casa de todo mundo. Não estou falando que eu odeio, entenda bem, mas eles respeitam a minha fé. Agora, eu comprar a briga dos outros, compro não. Eu frequentar a casa de quem odeia a minha fé, de quem fala mal da minha fé, não.
porque Deus vai me cobrar, Deus vai cobrar você. Talvez Deus esteja te cobrando porque você fez exatamente isso. Talvez você tenha medo da situação que está enfrentando exatamente por isso, porque Deus te alertou, Deus falou, não se mistura, não se mistura. Foi você se achando bonzão e se misturou e compactuou. Não dá, gente, não dá. As trevas não se misturam com a luz, não dá. Você separado, não que, gente, entenda, não é para você viver trancado dentro de casa. Pelo contrário, você tem que sair e falar de Jesus para as pessoas. Tem que conversar com o vizinho que é macumbeiro, tem que conversar com a vizinha que é cigana, tem que conversar, não tem problema, mas vai lá e fala de Jesus para ela. Agora, não admita ninguém falar da tua fé, não admita, porque Deus está vendo, hein? E se Deus vê você quietinho e compactuando com isso, Deus vai cobrar de você. Deus cobra de você. E Ele cobra. E Ele cobra porque Ele sabe que você conhece a verdade. Então Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Então a gente vê Josafá passando por um aperto. Por que ele teve medo? Porque ele sabia a burrada que tinha feito lá atrás. Ele sabia o tamanho da burrada que ele tinha feito. Ele se juntou com quem? Com o endemoniado do Acabe. Vai se juntar com o endemoniado para você ver o que acontece. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente dentro da igreja que é pior do que gente que está fora. Entendo o que eu estou falando para vocês não misturarem as coisas. Tem pessoas dentro da igreja que tem um caráter ruim. Tem gente que está fora e tem bom caráter. Entendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo para você não compactuar a tua vida com gente que não quer saber do Deus que você quer. O que eu estou falando é para você não comprar briga de gente que não quer o compromisso que você quer. Para com isso. Às vezes você se lasca na vida por causa disso. Meu irmão, não quer? Não tem problema. A coisa mais certa que eu leio na Bíblia, e eu falo isso para quem assume ministério, quando Jesus virou e falou assim: olha, aquele que quiser me seguir, se ele não chatear mãe, pai, vô, tio, filho, esposa, não presta para mim. E não presta. A minha esposa pode ser contra mim, não interessa, eu vou pregar, eu vou para o culto, acabou, você fica aí. O compromisso é sério, a vida com Deus é séria, não é brincadeira. Se você está passando um aperto, se você está passando uma situação difícil, talvez você tenha compactuado com gente que não era para você compactuar. Talvez você tenha frequentado lugares que é para você não frequentar. Toda vez que você comprar briga de alguém e compactuar com alguém, analise primeiro, olhando para o céu, dizendo o seguinte: Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Deus está vendo. Eu trabalho no rádio secular, minha profissão. Faço a oração, falo de Jesus, alcanço as pessoas, mas não compactuo com ninguém, não compactuo a minha vida com ninguém que não compactua da mesma fé que eu. Não compro briga de ninguém, a não ser de uma ovelha minha. Mas eu comprar a briga dos outros, estou fora. Comprar briga de quem não presta, ô meu irmão, pode ser pai e mãe, não compra briga de quem não presta não, que você vai se lascar na mão de Deus. Não compra briga de quem está desapontando Deus não, que se você comprar briga de quem está desapontando Deus, a mão de Deus vai pesar sobre você, você vai ver só o chicote de Jeová estralando. Eu já vi um monte acontecer e não entendia, passei a entender. A palavra de Deus diz em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, olha o que diz a palavra de Deus: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Será que não está claro? Tiago, quem escreveu? Quem escreveu isso aqui? O irmão de Jesus, ele.
Ele conviveu com Jesus, sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo. Aí ele vai escrever a carta dele. Quem? Tiago. Dividiu o quarto com Jesus, conviveu com Jesus. Aí ele vira numa hora e diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Os servos de Deus têm que servir de testemunho para os pecadores. Mas a verdade é que, assim como foi com Josafá, muitos têm sido seduzidos pelo mundo. Isso é um laço do inimigo. Temos que vigiar, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está passando por uma luta, Josafá. Começa a cair a ficha. Já sei. Já sei que eu estou passando a luta. Já sei. Porque eu vou dizer uma coisa: quando você está no meio da luta, você sabe exatamente o que você está no meio da luta. Você sabe exatamente. Vocês já tiveram isso? Quando vocês estão passando uma situação ruim, vem a mente na hora, fala: eu já sei, eu fiz isso aqui, ó. Deus é tão maravilhoso que Ele traz na hora, Ele traz ao teu coração exatamente, falar: eu fiz aquela burrada lá, estou pagando. Olha a consequência que teve Josafá compactuar com Acabe, e não só compactuar, como comprar briga. Comprou a briga, uma briga que não era dele. Tem gente que compra uma briga que não é, a briga não é tua, você está comprando por quê? Não compra a briga dos outros, não. Vira para quem está do teu lado e diga assim, ó: não compra a briga dos outros, não, meu irmão. Você pode se lascar. Fala assim: não entra nessa fria, não. Por causa da cilada de Acabe, Josafá quase morreu. Mas vemos nesse texto também a misericórdia de Deus, que livrou seu servo da morte. Agora a gente vai entender o texto. Vamos lá. Josafá tomou uma lição. Josafá foi para a guerra com Acabe, quase morreu. Voltou chorando, pedindo perdão para Deus. Ai, desculpa, eu quase morri, tem misericórdia de mim. Deus teve. Josafá estava sofrendo um ataque. Agora, vamos ao texto. Josafá estava sofrendo um ataque da parte dos moabitas e amonitas. E mesmo tendo um grande exército, ele não estava preparado para a batalha. E era necessário um concerto, ou seja, uma aliança perante o Senhor. E foi exatamente isso que ele fez. Agora vai começar a receita, a arma que você vai usar para sair dessa emboscada do inferno que você está, para sair desse momento de crise que você está, para espantar esse medo que você tem sentido. Talvez, gente, presta atenção, estou falando com juízo, estou falando o que você fez, não estou falando que você errou, estou dizendo que talvez o que você esteja passando tenha sido uma burrada que você tenha feito há um tempo atrás, e você está passando agora, e Deus está trazendo a tua mente agora. Por que você está passando por isso? Porque você se juntou com quem não prestava, porque você comprou a briga de quem não prestava diante de Deus, e é por isso que você está passando um aperto que está passando agora. Então, olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 30, 20, 3 e 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá temeu e buscou ao Senhor. Ele reconheceu que somente em Deus, que é misericordioso, ele poderia vencer os seus inimigos, e na sua fraqueza buscou forças em Deus. Diga, pergunte para quem está do teu lado: você está se sentindo fraco? Não, pergunte com mais força, senão quem está fraco é você. Diga aí, você está se sentindo fraco?
Diga assim: busque forças em Deus. Fala assim: você está se sentindo fraco? É Deus que você vai buscar. Reconheça as suas fraquezas, suas falhas e peça socorro e livramento ao Senhor. Josafá pregou um jejum e todos buscaram a Deus. Josafá também buscou refúgio na palavra de Deus, que diz: ei, igreja, acorda e desperta para o que Deus está falando. Está escrito na palavra dele em 2 Crônicas 7: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Josafá estava na casa de Deus, como você está hoje na casa de Deus. Josafá estava no templo, buscando de todo o coração, porque havia uma promessa naquele lugar. Deus havia dito que se eles o buscassem, o próprio Deus entraria com a providência. Significa que se você crer no que eu estou pregando, se você acreditar no que eu estou pregando, se você está aqui hoje, se você está buscando, se você veio na casa de Deus, Ele está te dando a resposta. Se ele se humilhar, se ele me buscar, se ele se arrepender do pecado e se ele buscar minha face, eu estou ouvindo a oração dele, eu vou atender o pedido dele, eu vou quebrar todo o jugo e vou operar um milagre. E Deus, naquele dia, no meio da congregação assim, tinha um povo reunido. Desde que o mundo é mundo, Deus tem os seus profetas na terra. E de repente, Deus, o Espírito de Deus desce sobre um profeta dentro da congregação e diz o seguinte: dai ouvidos todo Judá. Deus falando no meio da congregação: rei Josafá, preste atenção porque Deus vai falar. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus entrou na batalha e socorreu o seu povo. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente entra na casa de Deus, quando a gente faz as coisas que Deus quer que a gente faz, quando a gente louva a Deus, quando a gente busca e entende o versículo que eu citei, de 2 Crônicas 7, e se o meu povo, diga assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir, vou descer do céu, e a guerra agora é minha. Meu irmão, a tua guerra agora é de Deus. A tua guerra não é mais tua, a tua guerra é de Deus. Deus hoje está mandando você ficar quietinho. Essa peleja não é tua. Não é você que vai ter que buscar cura. Não é você que vai ter que buscar emprego. Não é você que vai ter que quebrar o olhar de inveja. Não é você que vai buscar restituição. Não é você que vai buscar restauração. Não é você que vai fazer nada. Você vai ficar quietinho. Tua parte você já fez, você já veio à igreja, você orou, você buscou, você clamou, você creu na palavra do profeta. E Deus está dizendo, uma vez que você creu e se arrependeu, ei, essa batalha não é mais tua, a luta agora é minha, deixa comigo que você não vai precisar mover uma palha, porque eu vou derrubar todos aqueles que entrarem no seu caminho. Aleluia! Só que Deus virou para primeiramente, ele creu no que Deus estava dizendo.
Mais do que crer, ele tomou uma atitude. A atitude que você vai tomar hoje. Agora vem a arma de guerra. O louvor se prepara. Marcelo, se prepare com nunca pare de lutar. Deus falou assim: seguinte, tu vai lá na colina. Ó, estão vindo aí 3 nações contra você, não estão? 3 nações são. Você está comigo? Estou com medo. Deixa comigo, eu vou resolver a parada. Você não vai precisar me mexer nada. Você não vai precisar levantar uma arma. Deixa comigo. Só tem uma coisa que você vai fazer. Quando você estiver indo para a guerra, com os teus soldados e com toda a multidão, você vai fazer o seguinte. Está escrito em 2 Crônicas 20, 22. Faz só uma coisinha para mim. O que, Senhor? Só uma coisinha eu quero. Eu quero que você cante louvores para mim. Se você cantar louvores para mim, deixa o resto comigo. Quando você chegar lá no alto da colina, você vai ver todo mundo mortinho, porque eu comprei a tua briga, eu comprei a tua guerra. Fique em paz. Por que você está com o coração tão aflito? Você só vai ter um trabalho agora. Não tem a canção de vem cantar louvores ao Senhor? Não tem? Vamos se preparar o grupo de louvor? Você prepara aí o grupo de louvor todo. Se a missionária Raquel também puder ajudar. Olha só, isso é tremendo. Josafá cometeu um erro. Ele se juntou e comprou briga de quem não prestava. Sabia porque estava pagando aquilo. Aí ele se arrepende e veio buscar Deus no templo, na casa de Deus, como você hoje veio. Você não entrou aqui? É a casa de Deus. Está passando luta? Deus está falando assim para você hoje, ó. Você não precisa mover nada. É Ronaldo, não é? Ronaldo, você não precisa mover nada. Você só vai ter um trabalho. Cante louvores ao meu nome para você ver o que eu faço. Não precisa, não, ó, não move uma palha. Deixa que eu vou fazer tudo. Só me louva que você vai ver o que eu vou fazer. Você só tem um trabalho. Louva o meu nome. Louva o meu nome que você vai ver a porta que eu vou escancarar. Louva o meu nome para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Louve o meu nome para você ver só eu virar o cativeiro. Louve o meu nome que você vai ver. Você não vai precisar mexer uma agulha. Você não vai precisar mexer uma palha. Como é que é? Vamos lá o grupo de louvor, vamos lá Marcelo, vamos lá Janaína, Antônio, missionária Raquel. Ei, Deus só queria assim, ó. O povo estava marchando, né? Deus falou, ó, não lança uma flecha. Deixa comigo, a briga eu comprei. A briga já não é mais tua, a briga não é tua. Você não está fazendo nada, a briga é de Deus. Deixa Deus agir agora. Você só vai ter um trabalho agora. Foi o que Deus falou para aquele povo. Você só vai ter um trabalho. Está indo para a guerra? Está indo para a guerra. Vai louvando o meu nome assim, ó. Se tudo está difícil. Vamos de novo, peraí, volta aí. Ó, você está indo para a guerra. Você vai começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Desafio, luta, batalha, inimigo, olho de inveja, demônio que se levanta, as trevas que se levantam. Está difícil, está no aperto, está precisando de uma porta, ela vai se abrir, Deus vai abrir. A briga não é mais tua, a briga é dele. A tua parte você já fez, veio no culto, buscou, se arrependeu, orou e clamou. Deus só está falando uma coisa agora, ó. Ô Josafá, faz só uma coisa. Vai, mas eu vou te dar a arma que destrói o inimigo. Gente, destrói. Você quer destruir o teu inimigo? Tá tudo ruim, né? Tá tudo péssimo. Você vai assim, ó. Se tudo está difícil, e que mais? Se está desesperado, só canta, só. se o mar está na frente, ouve a
Deus está aqui. Deixa o Espírito agir no meio da congregação. De quê? Que o nosso Deus ainda vai ficar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai Peraí. Você está no meio da prova. Você está no meio da luta. Está tudo dando errado. A porta se fechou. A coisa está feia. A casa caiu. Tua vida está um inferno. Quer dizer que você vem na igreja, participa do culto, cultua a Deus, canta louvores e Deus dá um jeito em tudo? Exatamente. Essa guerra não é mais sua. Diga assim, ó, olhando para quem está do teu lado, diga assim, ó, essa guerra não é mais minha, é de Deus. Ele está gravando. Fala de novo, fala assim, ó, essa batalha não é mais minha, não é mais sua, é de Deus. E sabe o que Deus falou? Louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não engana, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo
diz assim, ó, que em tempos de guerra nunca pare de guerra, nunca pare de lutar, lâmpadas de água, profetiza sem parar, que o escape em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Então, ó, libera a palavra para quem está do teu lado e profetiza sem parar. Você é vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas, Ele é contigo, tudo vai se resolver, tudo será solucionado. Creia, acredite, Jesus trabalhando com você. Libera palavras para essa pessoa que está do teu lado dizendo que vai dar tudo certo. Continue crendo, acreditando. Calma, tenha um pouquinho de paciência. Deus vai agir, Deus vai fazer. É só você saber esperar. Será uma semana de vitória. Esse é um decreto de vitória. É uma semana onde o decreto de vitória, o decreto de vitória vem sobre a tua vida, irmã Cidinha. Vai ser uma semana gloriosa, grandiosa, abençoada. Irmão Osvaldo, Marcelo, Jarbas, o irmão Zé, o Alexandrino, será a melhor semana de nossas vidas. Será uma semana, Joel, tão incrível para você, para você, para você, para você, para você. O decreto de vitória vem de Deus, vem da parte de Deus. Presta atenção no que Deus está dizendo. Você veio em sua casa, você se arrependeu, você buscou, você clamou. Basta você crer e acreditar. Deus vai fazer. Diga comigo, Deus. Diga, Deus vai fazer na sua vida o impossível acontecer. Não é possível, é o impossível acontecer. Meu mestre Senhor, pode cantar. Não me despeças daqui, sem que eu toque hoje eu senti. De glória não me deixe, pois se eu te tocar, tudo vai se transformar. E o medo do futuro que aflige tanto o meu coração sairá quando eu te tocar. Mestre Senhor, não me despeças daqui, sem que eu toque onde eu senti. De glória não me deixe, tudo vai se transformar. Que aflige tanto o meu coração sairá quando eu te tocar. Hoje eu te toquei, a minha alma aliviei. E quando você voltar para a tua Vanderlei, a tua vitória você vai levar. E quando você voltar para a tua casa, e quando eu voltar para a Rua Tiana, a minha vitória eu vou levar. Hoje eu te toquei nesse culto, nesse templo, Senhor, através da fé, da oração, da comunhão, do clamor que o teu povo aqui está. Hoje, acorda, não se igual o meu agora. 1, 2, 3 e... Hoje eu te toquei, minha alma aliviei. Vou voltar pra minha casa, a vitória certamente levarei. Minha bênção receberei.
pastor Jeremias terei. Diga assim, ó, eu, aí fala o teu nome, terei. Volta lá em cima agora, Sami, vai. Hoje eu te toquei, minha alma aliviei, volta pra minha casa, para exatamente levarei. Minha visão recebeu. Eu terei. Diga, eu. Fala teu nome. Eu, Jeremias Neto, terei. De novo. Eu, Jeremias Neto, terei. De novo, dá para os nomes se confundirem. Eu, Jeremias Neto,